Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e sejam muito bem-vindos ao canal do GAT UF. O vídeo de hoje ele está feito aqui para discutir a questão do código de ética profissional do psicólogo, né? Nós vamos falar só da legislação relacionada com avaliação psicológica. O que a gente tem de avaliação psicológica dentro do código de ética profissional do psicólogo. Então, desde já, eu peço aquele like, né? Peço para compartilhar com quem você acha que vai gostar desse vídeo, quem você acha que vai ter alguma utilidade, que vai se beneficiar desse conhecimento. E bora para o nosso vídeo. Já no seu artigo 1º, o Código de Ética coloca que são deveres fundamentais do psicólogo assumir as responsabilidades profissionais somente por atividades pelas quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente, ou seja, não, isso eu acho que vale para qualquer profissão, para mesmo que não tenha um conselho regendo essa profissão, a gente só assume aquela tarefa que a gente acha que é capaz de fazer, que a gente tem competência, a gente não vai para atividades que a gente está se metendo para aprender, né? Assim, isso aí a gente faz em estágios, a gente pode aprender, mas a gente já tem que ter um conhecimento mínimo para exercer a profissão de psicólogo, né? E assumir atividades, né? Então eu estou habilitado para ser psicólogo, tá? Mas isso não faz com que eu seja capaz de assumir, por exemplo, tarefas de psicanálise. Eu não entendo nada assim de psicanálise. Então, se me chamar para fazer uma psicanálise com alguém, eu não entendo nada. Então, eu tenho que recusar, indicar para um colega que saiba mais do que eu. Prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Acho que aqui também serve para qualquer profissão, a gente usa a nossa ética, enfim, para qualquer coisa, né? Então, mas tudo que a gente for fazer, mas eu trouxe porque isso vale para avaliação psicológica, né? O artigo 1º também vale para avaliação psicológica, a gente vai o B, né, a letra B do artigo 1º, então ela também serve para avaliação psicológica, porque só vai fazer avaliação psicológica se tu te sentir capacitado para fazer, né? Então isso implica conhecimento de psicometria, de estatística, conhecimento de psicologia e por aí vai, né? E seguir a ética, enfim, informar a quem direito os resultados decorrentes da prestação de serviços, isso aqui é bem da avaliação psicológica, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário. Então a ideia aqui é a seguinte, a gente só vai informar o necessário, só o que for necessário para a tomada de decisões, tá? E o que é o necessário para a tomada de decisões? Muitas vezes, seleção de pessoal, o psicólogo só vai falar apto ou inapto para aquele emprego, enfim, apto ou inapto para dirigir carros. Assim. Então, essa é a informação que é necessária, essa é a informação que o psicólogo deve passar para o contratante da avaliação psicológica. A ideia é manter um sigilo ético, manter um mínimo de sigilo ético, não entrar tanto em detalhes sobre aquela pessoa para quem me contratou para fazer aquela avaliação psicológica, para não expor esse avaliado. Então a pessoa que contratou pode dizer assim, eu estou pagando, eu quero a informação completa, eu quero saber tudo, de tudo, assim, porque eu que paguei por esse serviço, né? Mas não, a gente é resguardado pelo nosso código para fornecer somente as informações necessárias para a tomada de decisão. Zelar para que a comercialização, aquisição, doação, empréstimo e guarda e forma de divulgação do material privativo do psicólogo sejam feitas conforme os princípios desse código, tá? Então esse é um item que o Conselho mexeu, o STF mexeu, o Conselho vai ser obrigado a mexer, né, por conta do STF. Então é algo que está no nosso código de ética, tá? Então comercialização ela era restrita a psicólogos, tá? Isso é o nosso princípio que a gente sempre seguiu, mas a partir de
agora, a partir de não sei quando, enfim, a gente vai ter comercialização liberada para qualquer pessoa, tá? Então já não é mais um dever do psicólogo zelar pela comercialização, aquisição, doação, empréstimo, enfim, qualquer pessoa vai ter acesso ao material de testes psicológicos, tá? Eu estou falando de avaliação psicológica em específico, né? Com relação ao material privativo do psicólogo, existem materiais que são privativos do psicólogo que continuam sendo do tipo um laudo, um prontuário médico, lá, um prontuário psicológico. Então, esse tipo de documento continua sendo privativo, então a gente não pode divulgar, a gente tem que zelar. No nosso artigo 2º, então, a gente tem que, para o psicólogo é vedado emitir documentos sem fundamentação, qualidade técnico-científica, então tudo tem que ter fundamentação, tem que ser com base em ciência, e a psicologia é uma ciência, a avaliação psicológica é mais ainda uma área muito técnica da psicologia, então os documentos têm que ter essa fundamentação e qualidade técnico-científica, sabe? Interferir na validade e fidedignidade de instrumentos técnicos psicológicos, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas. Bom, declarações falsas é óbvio que não se pode fazer, isso aqui para qualquer profissão, assim, tipo, seria estranho uma profissão que permitisse aquele profissional fazer declarações falsas, né? Mas a gente está falando, assim, no que se refere a uma avaliação psicológica, interferir na validade e fidedignidade dos instrumentos. Ou seja, se a gente aplica mal o instrumento, se a gente faz uma aplicação capenga sem saber o que está fazendo, a gente está interferindo na validade e na fidedignidade dos nossos instrumentos. Tá? Adulterar resultado de avaliação psicológica é a mesma coisa, enfim, que fazer declaração falsa, né? Se a gente altera o resultado, a gente vai ter um resultado falso, e logo a declaração que a gente vai fazer vai ser falsa. Então, isso é óbvio, tá? Mas interferir na validade e fidedignidade entra na categoria de declaração falsa, entra na categoria de mentir, tá? Então, pensem sempre nisso quando forem aplicar teste psicológico, que vocês têm que respeitar essa questão de validade e de fidedignidade. Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seu vínculo pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade dos resultados de avaliação. Então, a gente sabe assim, vou avaliar um amigo meu, fazer uma avaliação psicológica de um amigo meu. Então isso é perigoso, porque eu já tenho uma amizade com aquela pessoa, ou avaliar o namorado, a namorada, enfim, né? Então não pode, porque isso é tendencioso, assim, se eu avaliar a namorada minha, ela vai ser a pessoa mais fofinha do mundo, assim, é a conclusão que eu vou chegar, eu não preciso do teste para isso, né? Porque eu já tenho uma experiência prévia de namoro, assim, né? Então não tem essa questão, isso interfere no meu trabalho profissional, né? E a mesma coisa se discute na área do direito, assim, que um juiz não deve julgar alguém que é conhecido, enfim, né? E infelizmente eles julgam, assim, mas não deveriam, tá? Isso vai contra a ética do direito, assim, mas se fere essa ética e parece estar tudo bem, né? Mas aqui eu ensino vocês a ser ético, enfim, eu tenho que ensinar as melhores práticas. Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação de forma a expor pessoas, grupos e organizações. Então isso aqui, a gente sempre preserva o sigilo, a gente nunca divulga o nome da instituição que a gente fez a avaliação psicológica, quando vai fazer uma publicação, o nome da pessoa que fez menos ainda, né? Então, a gente divulga e preserva isso para não expor a pessoa, né? Por exemplo, Joelma e Chimbinha brigaram lá, assim, teve uma briga, uma treta feia de Joelma e Chimbinha, parece que estão tretando até hoje lá, eles dois. E agora imaginem que eu faço uma avaliação psicológica ou do Chimbinha ou da Joelma,
e expõe esses resultados na mídia, né? A mídia tá louca para saber, a mídia adora uma fofoca, as pessoas que consomem o conteúdo da mídia também adoram esse tipo de conteúdo, mas a gente não faz, isso é falta de ética, isso é sacanagem, tanto com o Chimbinha quanto com a Joelma lá, enfim, né, enfim, eu nem sei quem está certo, mas também não me interessa, né? Mas a ideia é que a gente não expõe esses dados pessoais na mídia, assim. Eu posso falar sobre a psicologia como ciência em geral na mídia, como é que se faz uma avaliação, mas a gente não expõe esses casos. Artigo 6º. O psicólogo no relacionamento com profissionais não psicólogos, com outros profissionais, compartilhar somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem as receber de preservar o sigilo. Isso é particularmente importante para equipes multidisciplinares, transdisciplinares, que vai trabalhar no hospital e que eles têm essa transdisciplinaridade de que um tem acesso à informação do outro, né? Mas no caso de informação psicológica isso é mais delicado, né? Então a gente tem que ter esse tato de que informação que a gente pode passar para os colegas, enfim, né? Então a gente geralmente passa um quadro, mas não passa também detalhes da intimidade daquela pessoa, porque isso deve ser exclusivo do psicólogo. No artigo 9º, é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que têm acesso no exercício profissional. Então, acho que é a mesma coisa, assim, só fala de respeitar, e o outro artigo fala de não colocar na mídia, mas é mais ou menos a mesma coisa. A gente vai preservar o sigilo, isso aí é uma cláusula pétrea, assim, da profissão de psicólogo, quer dizer, não é tão pétrea, assim, tem situações que a gente pode romper o sigilo. Mas, de qualquer forma, é uma base, é um axioma da nossa profissão, é o sigilo. E essa informação já está no próprio artigo 10º, né, no próximo artigo. Nas situações que se configure conflito entre as exigências decorrentes do artigo 9º e as afirmações e princípios fundamentais desse código, excetuando-se os casos previstos em lei, o psicólogo poderá decidir pela quebra do sigilo, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo, né? Então, isso é o que difere o sigilo do psicólogo do sigilo do padre, do pastor, enfim, né? O sigilo do padre é absoluto, assim. Então, o que significa? Se o padre sabe de um crime, ele não é obrigado pela ética dele a denunciar as autoridades. Mas nós psicólogos somos. Tá? Então, se uma pessoa chega assim, no meu consultório, doutor Vicente, psicólogo, eu sou um abusador sexual, assim, de sair estuprando menininhas hoje. Assim. Isso é um crime e eu sou obrigado a denunciar pelas autoridades. Eu estou me tornando cúmplice do crime se eu não denuncio. Então, nesse tipo de situação, eu tenho que quebrar o sigilo. Eu quebro essa cláusula pétrea aqui do nosso código de ética e rompo meu sigilo também visando essa coisa do menor prejuízo. Aqui, tá? Então essa é a ideia desse artigo. E temos um parágrafo único aqui, que em caso de quando for quebrar esse sigilo, já que é uma quebra, assim, é uma coisa, é uma situação de exceção, né? Está previsto nesse artigo, o psicólogo só vai passar as informações necessárias. Né? Então, estou dizendo isso que a gente vai ter esse tipo de informação em procedimentos de avaliação psicológica. Tá? Isso pode acontecer. O artigo 11, quando requisitado depor em juízo, o psicólogo poderá prestar informações considerando o previsto nesse código. Então, a ideia desse artigo é que a gente pode prestar as informações que o juiz precisar, enfim, né? Mas tem essas restrições. A gente geralmente só presta a informação necessária para o juiz fazer a tomada de decisão dele, quando eu estou atuando como perito judicial. Tá? Só as informações necessárias. E isso gera um estresse, porque o juiz
muitas vezes vai querer além das informações necessárias. O juiz é curioso, enfim, e o juiz quer ter mais base, enfim, para sua decisão, mas o psicólogo tem o dever de esclarecer esse juiz, né, que desse código de ética, desse tipo de informações e tentar resolver a coisa na conversa, né? Porque a gente tem um problema, assim, que o juiz ele tem um poder assim a mais do que a gente. Ele pode determinar uma coisa. Eu estou determinando que forneça essas informações e quebre o código de ética, assim. Então, se o juiz for ruim, fizer uma coisa dessas, é uma situação difícil, assim, um psicólogo o que eu faria era a primeira coisa procurar o sistema de conselhos. Olha, eu tô com essa queixa aqui, o juiz mandou fazer isso, é uma ordem judicial, tem que cumprir, mas o que é que eu faço aqui, né? Para evitar se vocês entrarem em conflito com o código de ética, se isso acontecer, né? Mas tentem conversar com o juiz para ele entender esses limites da nossa profissão e do sigilo profissional. No artigo 12º, é justamente aquilo que eu vinha falando, que nos documentos que embasam atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo vai registrar só o que é necessário, apenas informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho daquela equipe multiprofissional. Então, nada além do necessário. Artigo 15º, em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo destino dos arquivos confidenciais. Parágrafo 1º. Caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá repassar todo o material psicólogo que vier a substituí-lo. Ou se não tiver ninguém para substituir, o psicólogo vai lacrar para ser aberto pelo psicólogo que vai substituir. E parágrafo 2º. Caso de extinção do serviço de psicologia, o psicólogo responsável informará o Conselho Regional de Psicologia que providenciará a destinação dos arquivos confidenciais. Tá? Então, eu estou lendo apenas o que está escrito no Código de Ética, isso é o que está escrito. Como que a lei essa mudança que o STF provocou na nossa área vai mexer nisso aqui? Eu já não sei. Na verdade, ninguém sabe. A psicologia ainda está procurando respostas. Porque o que acontece? Agora o teste psicológico deixou de ser uma coisa que comercialização restrita a psicólogos. Então não tem problema eu deixar um armário de testes psicológicos para outro profissional e se outras pessoas vão poder olhar. Enfim, não preciso lacrar esse armário cheio de teste psicológico. Infelizmente, não estou dizendo que eu concordo com isso, mas isso é o que vai acontecer, tá? Eu até tenho queixas, assim, tem outros vídeos para vocês verem no canal sobre que uma descrição mais aprofundada, né? Esse vídeo é mais introdutório, né? E então essa é a ideia, assim, a gente vai lacrar o nosso armário, inclusive chamar o conselho regional para lacrar, né? Esse armário. Quando assumir um psicólogo novo, a gente vai lá, faz uma cerimônia para tirar o lacre. Agora a chave está na mão desse psicólogo novo que assumiu. Ou se o cara for demitido para contratar outro, já passa direto, não precisa de lacre, né? Mas a ideia é essa, né? E tá, agora uma coisa são testes psicológicos, outra coisa são documentos sigilosos sobre a vida das pessoas, sei lá, prontuários de pacientes, laudos, etc., de funcionários. Isso é material sigiloso. Isso continua lacrado. Artigo 17. Caberá aos psicólogos, docentes ou supervisores esclarecer, informar, orientar e exigir aos estudantes a observância dos princípios e normas contidas nesse código. Então, como eu sou um docente, sou um supervisor, sou um orientador, sou qualquer coisa que vocês queiram, quase qualquer coisa que vocês queiram, né? Então, é meu dever fazer isso. Assim, toda essa exigência do código de ética tem que ser mantida. Tudo que o código de ética manda, a gente tem que obedecer. Enfim, são coisas que a gente não questiona. Isso aí é um princípio básico da nossa profissão. Então, eu digo isso porque se um estudante meu faz alguma burrada, eu que tenho que responder pela burrada, tá? Então, estudante de psicologia pode
exercer a psicologia, mas precisa de um psicólogo que assina lá, ou de um professor que esteja assinando, se responsabilizando por aqueles atos, né? Então, essa é a questão do artigo 17. E o artigo 18, assim, que esse aqui eu deixei até destacado, assim, né? O psicólogo não divulgará, ensinará, cederá, emprestará ou venderá a leigos instrumentos e técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o exercício legal da profissão. Então, esse artigo, para vocês verem que a mudança que o STF provocou na nossa profissão foi só numa questão da Resolução 02/2003, que depois foi revogada, etc., em 2018, a nossa mais atual, mas a ideia é que mexeu, inclusive, no nosso código de ética, tá? Porque hoje divulgar, ensinar, ceder, emprestar e vender a leigos, isso aqui está permitido, assim, pelo meu entendimento desse julgamento, assim. Então, todas essas coisas se tornam permitidas, então isso está mexendo também no nosso código de ética, né? Isso enfim, problemático, tá? Como bônus, eu quero trazer a nossa Lei 4.119, de 27 de agosto de 1962, tá? Nada mais é a lei que regulamentou a profissão de psicólogo no Brasil. O dia do psicólogo é no dia 27 de agosto por esse motivo, né? Então, do ano que vem já é 22, então nós vamos ter quantos anos de psicologia? Vai ser aqui 60 anos de psicologia. Parece que foi ontem que eu fui na festa dos 50. Né? Então, ao portador de diplomas de psicólogo é conferido o direito de ensinar psicologia nos vários cursos de que trata essa lei, observadas as exigências legais específicas e exercer a profissão de psicólogo, enfim, tá? Se constitui função privativa do psicólogo, isso aqui que é importante para avaliação psicológica, né? A utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos. Então, isso aqui é privativo do psicólogo, o que significa que ninguém mais pode fazer, só psicólogos, tá? Pela lei, né? Diagnóstico psicológico, então a gente está falando de avaliação psicológica, diagnóstico psicológico só psicólogo pode fazer. Orientação e seleção profissional, tá? Que envolve técnicas psicológicas, só psicólogos podem fazer, mas pode não envolver, mas de qualquer forma é restrito, privativo de psicólogo isso. Orientação psicopedagógica, tá? E isso, então, existe uma profissão, existe uma graduação em psicopedagogia, inclusive, né? E, isso vai contra esse artigo, em princípio, né? Solução de problemas de ajustamento, né? E, enfim, e é de competência psicólogo, colaboração em assuntos psicológicos ligados com outras ciências, tá? É o nosso parágrafo 2º. Mas eu quero chamar a atenção do diagnóstico psicológico, tá? Então, o diagnóstico psicológico, ele é privativo do psicólogo. Só psicólogos podem fazer diagnósticos psicológicos, tá? Então, seja lá o que isso queira dizer, tá? Porque isso aqui é uma coisa que é meio amplo. Porque eu posso fazer um diagnóstico psiquiátrico, né? E esse vai ser o nome, mas na verdade é um diagnóstico psicológico. É um diagnóstico psicológico que eu estou chamando de diagnóstico psiquiátrico. Ou que eu estou chamando de diagnóstico filosófico, sei lá. Mas então isso cria um problema com a lei por causa do nome. Então seria isso que eu teria para hoje. Eu agradeço muito pela tua audiência. Não te esquece de deixar o like se você gostou para ajudar esse projeto. Se inscreva no canal para você receber conteúdos de avaliação psicológica, você ter uma formação melhor, um conhecimento maior em avaliação psicológica, e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!